Nessa noite, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, nós vamos falar. Amém. E eu quero dizer que esse ano, o irmão que me antecedeu, que falou desse ano, foi um ano de muita luta. Mas eu não conheço uma pessoa que obtenha vitória sem ter a luta. Não existe vitória sem luta. Amém. A luta, ela é natural. Ela faz parte da nossa caminhada. Quando o Senhor nos coloca numa situação de dificuldade, o Senhor não quer dificultar a nossa vida. Não é propósito de Deus dificultar a nossa vida. O propósito de Deus é nos habilitar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E o nosso Deus não é um Deus qualquer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que nós cantamos aqui. A terra é dele, tudo é dele. A Bíblia diz que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Então vamos para a palavra, não é? Em Hebreus capítulo, nós vamos ler bastante a palavra, irmãos, porque hoje não é essa igreja, mas de um modo geral as igrejas têm dificuldade, porque se fala muito, e o pouco que se fala é da palavra. E tudo aquilo que alguém levantar e vier falar tem que estar baseado na palavra. Glória a Deus. Porque a palavra em si própria, ela é poderosa. Hebreus capítulo 10, e no versículo 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Vocês vão me ajudar também. Um outro aí, procure 2 Coríntios 5 e 7. E o outro irmão, ou irmã, por favor, Ezequiel 18 e 9. Então nós vamos primeiro Hebreus capítulo 10, vou repetir, Hebreus capítulo 10, versículo 38, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, e Ezequiel capítulo 18 e versículo 9. Diz assim então Hebreus 10 e 38, mas o justo viverá pelo quê? Pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Irmãos queridos, se a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, é a única maneira de nós vivermos diante do Senhor, é pela fé. E nós sabemos a dificuldade que muitas pessoas têm para adquirir a fé. Mas nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é autoexplicativa. Às vezes nós ficamos com algumas dúvidas, e muitos de nós porque não lemos a Bíblia. E ler a Bíblia, irmãos, não é que nem, às vezes eu brinco, que nem andar de bicicleta, que a gente não olha mais para o pneu quando você aprende a andar, você olha só para frente. Irmãos, nós temos que ler a Bíblia e olhar para ela, e entrar nela, e aquilo que nós não entendermos, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. E a palavra diz assim: aquele que tem falta de sabedoria, o que ele precisa fazer? Peça a Deus, que lhe dará e não jogará na cara, não jogará na fronte. Olha, eu te dei a sabedoria, Deus quer dar a cada um de nós. Glória a Deus. E nós, servos do Senhor, precisamos adquirir essa sabedoria para vivermos a nossa vida na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estivermos, né? Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Alguém achou 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7? Pode ler para mim, por favor, leia alto e claro. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Glória a Deus. Então a fé implica não naquilo que vemos. A fé, irmãos, do justo, ela está baseada naquilo que ele crê, que ele confia, que ele espera. Aquele versículo que todos nós sabemos de cor, que diz sobre a fé. E nós temos uma grande dificuldade quando nós pensamos naquele homem que a Bíblia fala que desejou tocar. Lembra dele? Qual é o nome dele? Tomé. Mostra-me as tuas mãos. Jesus mostrou os lados. Se ele não visse, ele não podia crer. Irmãos, nós somos crentes. Aleluia. É aquele que crê, é aquele que tem fé. E se nós não tivermos fé, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque a nossa fé é provada todos os dias. A cada dia a nossa fé é provada. Mas vamos ver o que Ezequiel capítulo 18, versículo 9 nos diz. Alguém lê para mim? Ezequiel capítulo 18, versículo 9. Pode ler, irmão, alto e claro. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos,
para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. A Bíblia diz, como nós vimos no primeiro versículo, que o justo viverá pela fé. E aqui a palavra de Deus esclarece para nós alguns pontos muito importantes. Irmãos, nós não somos justos pela nossa capacidade ou habilidade. A justiça que há em nós, ela só se processa através de Cristo na nossa vida. Aleluia! A Bíblia diz que Deus, olhando dos céus à terra, quantos justos Ele viu? Nenhum. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia. Porque Cristo veio mudar isso. Aleluia! Mas eu só sou justo, irmãos, se eu deixo Deus se manifestar na nossa vida, na minha vida. E veja aí, 3 pontos que este versículo traz. No versículo em Ezequiel está a chave para se entender a palavra viverá por fé. Não é fácil, não é para qualquer um. E as condições Deus já estabelece naquilo que nós lemos. Quando eu disse a vocês de ler a palavra e não como se dirige a bicicleta, nós temos que entrar na palavra. Por quê? Ezequiel 18:9 nos fala a qualidade do justo. Está aí, ó, andando nos meus estatutos. Vocês vão perceber, irmãos, quando nós olharmos a palavra, que não é muito fácil ser justo. Eu vou dizer para vocês que não é nada fácil ser justo. Sabe por quê? Primeiro ponto que a palavra coloca em Ezequiel: andando nos meus estatutos. Regulamento. O que são estatutos? São regulamento ou conjunto de regras ou conjuntos de leis que disciplinam as relações entre as pessoas ou coisas. Andando nos meus estatutos. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de regras. Amém. O nosso Deus é um Deus de lei. Amém. O nosso Deus é um Deus de ordem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olhe para cima, não aqui para o teto, mas quando você olha para o céu, é incrível as coisas que Deus fez. Glória a Deus. Se Deus não fosse um Deus de ordem, um Deus de estatuto, um Deus de norma, nenhum desses dados que estão aí estariam da forma que estão. Tudo está justamente colocado, porque o nosso Deus é um Deus sábio. Amém. Irmãos, Deus não escolheu para si um povo louco. É louco sim, no sentido de que Paulo diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem. Imagina quantas pessoas estão em casa agora e talvez possam dizer: fulano de tal foi para a igreja. Que loucura, foi para a igreja. Esta igreja aqui poderia estar totalmente cheia. Existem muitos irmãos que não estão aqui hoje. Tem lá as suas razões, mas pode ser que tenha um que não tenha razão nenhuma de vir. Falta-lhe a motivação para estar na presença do Senhor. Irmãos, Deus está aqui, Deus está onde nós estivermos, o Senhor está, se nós somos justos. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E não nos esquecendo que o justo vive por fé. Então, andando nos meus estatutos, se eu me considero ou quero ser um justo, eu preciso fazer o quê? Andar nos estatutos do Senhor. Aleluia. Nós estamos vendo, no dia que nós estamos atravessando hoje, os nossos filhos. Os meus filhos já não estão tão pequenos assim. Tenho um caçula de 37 e um mais velho de 43. Mas na minha casa sempre teve ordem. A minha esposa disse que eu era meio sargento. A nossa mãezinha faleceu aí fazer 2 anos. Eu falei no dia que ela estava ali estirada, eu vim. Deus permitiu que eu viesse e pegasse ela no hospital. Cheia de dificuldadezinha, probleminhas como você e eu, pessoa comum como você e eu. Eu brinco com probleminhas técnicos. Que é uma pessoa, não gosto disso, não gosto daquilo, mas aquela velhinha ali, que o Senhor recolheu 1 ano e meio, aleluia, levou 4 filhos homens, aleluia, a conhecerem o Senhor. Aleluia. O grande legado que ela deixou: 4 filhos homens que amam o Senhor. Poderiam ser mulheres, mas são homens. E todos casados com uma só mulher, cada um. Amém. E a Bíblia diz, não vamos entrar nesse ponto agora, não quero entrar na área da família, que é a área que a gente trabalha a vida inteira. Mas quando na escolha do ministro, do obreiro, marido de uma só mulher. Amém. A velhinha conseguiu. Ela era justa nela mesma? Não. Aleluia. Certamente ela confiava no Deus
Todo-Poderoso. O justo é aquele que confia no seu Deus. Por isso que ele não teme, porque ele sabe a quem ele serve. Segundo ponto deste versículo, Ezequiel 18 e 9 diz assim: guardando os meus juízos. Quando a palavra diz guardando os meus juízos, eu tenho que lembrar que o Deus a quem nós servimos é um Deus de juízo, é um Deus que toma posição. Aleluia. Não é um Deus que passa a mão na cabeça. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de compaixão. Eu digo que a porta está aberta ainda, mas eu preciso tomar a minha decisão diante do Senhor, guardando os meus juízos. Olha o que a Bíblia, vamos fazer entender um pouco do juízo de Deus. Por exemplo, se eu for ler Ezequiel, que nós estamos lendo aí, 18 no versículo 4, e no mesmo Ezequiel, capítulo 3 e versículo 21, para que eu possa entender, porque irmãos, nós precisamos entender a palavra de Deus e agir na nossa vida com sabedoria. Aleluia. E Ezequiel no capítulo 18, no versículo 4, o que é que diz aí, irmãos? Vocês podem me ajudar? Pode ler. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Juízo. Amém. Oh, glória! Aleluia. Não é de qualquer jeito, não. Amém. Diz a palavra, guardando os meus juízos, eu tenho que saber que existe um Deus, que Ele é todo poderoso, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, e é mesmo, mas é um Deus de juízo. Aleluia. A alma que pecar, esta morrerá. Vocês estão vendo como é difícil ser justo, irmãos? Conforme a palavra. Não é só que eu sou justo, sai por aí, porque eu sou crente. Irmãos, é muito mais sério do que muita gente imagina. Aleluia. Tem muita gente que está enganada, está andando enganado e gosta de ser enganado. Nesta noite, eu deveria vir aqui e dizer para você: pega a chave, pega a casa. Eu vim para falar a vocês a palavra do Deus vivo e poderoso. Glória a Deus. Aleluia. O verso, capítulo 3 de Ezequiel, e o versículo 21, o que fala? Alguém leia e me ajude nisso, por favor. Assim todos nós pregamos hoje, né? Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrarás a tua alma. Meu Deus. Aleluia. 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 Porque se não for justo é rebelde. Aleluia. Não aceita disciplina. É, não aceita correção. E aí se desvia. E aí se perde. A Bíblia diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Quantos nós sabemos por aí que são sábios? Eu sou muito sábio. Me faz lembrar até do capeta, do Satanás, não é? Que achou que ele podia ser até melhor que Deus. E o fim dele foi trágico. E mais, irmãos, não tem escapatória para ele, está decidido. Aleluia. Ele está no inferno, vai ficar preso, está querendo enganar, e é o trabalho dele, diga-se de passagem, ele trabalha muito bem, não para. Por isso não se engane, o inimigo não dorme, se bem que a Bíblia diz que o nosso Deus nem tosqueja. amém. O nosso Deus está conosco, mas depende da minha atitude perante Deus. E a Bíblia fala: guardando os meus juízos. Eu tenho que temer, não ter medo deste Deus, mas temer a este Deus que, o que ele diz, a alma que pecar. Eu estou avisando para vocês nesta noite, não sou eu, mas é a palavra do Senhor. Se você tem consciência do seu pecado e continua pecando, qual é o juízo de Deus para esse homem ou para essa mulher? A alma que pecar, esta morrerá. Porém, todavia, se este justo for alertado do seu mau caminho, se arrepender. Irmãos, arrepender é uma coisa, poderíamos falar muito aqui sobre arrependimento. Tem muita gente que não se arrepende. É verdade. E se não se arrepende, não adianta vir para o culto de oração, ficar de joelho. Não estou dizendo que vocês não devem vir ao culto de oração. Não estou dizendo que vocês não devem jejuar. Mas se não houver arrependimento, em vão é o choro,
Em vão é oração, porque o que toca o coração de Deus é o arrependimento. Glória a Deus. A Bíblia Aleluia. diz: ao coração contrito não desprezará. Vai ver o que é contrito. Contrito é arrependido. Então a Bíblia diz: guardando os meus juízos. Qualidade de juízos. O que é juízo? Qualidade de quem age com prudência, de modo responsável e consciente em suas ações. Irmãos, existem muitas pessoas que estão enganadas, mas nem todos serão enganados para sempre. Existem pessoas que estão sendo enganadas e de repente elas entendem que estão sendo enganadas. E o que é que elas fazem? Não querem mais participar daquele engano. E tem outros que fazem de conta que não viu, faz de conta que não entendeu. A Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. Isso são juízos de Deus, irmãos. É sério. Quando a pregação de falar cheios do Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo não vem assim de graça, não. Espírito Santo movendo a nossa vida não é a gente dando cambalhota aí, pulando, gritando, não. Se bem que pode ter liberdade no Espírito. É a vida na presença de Deus. O que tem poder. Nosso irmão falava sobre pregar no ônibus, a justiça não deixa. E se você analisar, a pessoa nós aqui pegamos um ônibus, agora com 65 anos, pegou de para lá, para cá, estou bonito na fita, né? E aí de repente vai lá um camarada que é um espírito, ele quer falar sobre Allan Kardec, seu espiritismo. Não te incomoda isso? Também aqueles que não conhecem o Senhor se sentem incomodados por alguém que vai lá e começa a falar. Sabe qual o poder que você tem? O poder que eu tenho é a nossa vida mortal. Amém. Aleluia. É isso que faz a diferença. A Bíblia diz que quando João estava... Eu estou saindo, eu quero ficar aqui por causa do tempo. Então, a Bíblia diz que quando João estava lá, ele andou com Jesus. Lembra de João? Andava com Jesus, dormia com Jesus, caminhava com Jesus, enfim. E um dia João está preso. E lá na prisão, todo mundo que está só se sente só. Ele fica inseguro, vem insegurança. E lembra que a palavra diz que ele pensa assim: será que é ele mesmo? Será que era ele? Por isso, irmão, não fique entristecido quando você está na sua casa, ou diante das circunstâncias, da dificuldade, você fala: Senhor, será que o Senhor vai vir me ajudar? Será que o Senhor vai me socorrer? Será que o Senhor vai estender a sua mão? É natural você pensar assim. João apóstolo também pensou, e diz a Bíblia que ele mandou alguns dos seus discípulos ter com Jesus. Se eu fosse Jesus, eu ia ficar muito aborrecido. Talvez você também: como pode? Como é que João faz um negócio desse? Está desconfiando de mim, João? Irmãos, nós temos que aprender com Jesus. Eu e você, cada um de nós, temos que aprender com Jesus. Tem muita gente que é melhor do que Jesus. Tem crente aí que é melhor do que Jesus, porque Jesus disse para Pedro que Pedro deveria perdoar, quer dizer, Pedro não, que nós devemos perdoar 70 vezes 7, e tem gente que não perdoa ninguém. A mão dele está sempre cheia de pedra para tirar, não é verdade? Eu sei que aqui não tem nenhum desses, né? Mas por aí tem um monte de crente assim, gosta de jogar uma pedra. Que Deus tenha misericórdia. O justo não faz isso. Amém. O justo que vive pela fé não faz isso. Sabe por quê? Ele tem fé que aquele miserável, aquele desgraçado que está lá, é objeto, aleluia, da misericórdia, aleluia, do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ele tem consciência justo de que o mesmo Jesus que morreu na cruz por ele, morreu também por aquele pecador e miserável. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu saí, eu queria voltar, e agora eu me esqueci do ponto onde é que eu estava. Vocês podem me ajudar? Juízo. Então, irmãos, daquele que age com prudência, de modo responsável, consciente de suas ações. O justo, por que viverá? Se for avisado e se receber isso como bênção. Se porventura, irmão, você fez alguma coisa e de repente fez por falta de conhecimento, a Bíblia diz que Deus não leva em
conta o tempo da ignorância. Mas se o teu irmão vem com amor, hein? Não com pedrinhas na mão, né? Não com o dedo em riste apontado, mas se você é justo do Senhor e você for orientado, muda a tua direção, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Aleluia. Procedendo ainda no mesmo Ezequiel 18:9, procedendo segundo a verdade. A verdade, procedendo segundo a verdade, é ser fiel às origens, o padrão que a palavra, com fidelidade constante e sinceridade em atos, palavras e caráter. Interessante é que Mateus capítulo 19, quando é tratado a parte, Mateus 19, chegaram alguns fariseus e perguntaram: é lícito da carta de divórcio por qualquer motivo? Não vou entrar nesse tema, mas Jesus diz assim: olha, no princípio não foi assim. Irmãos, a palavra de Deus é uma palavra de princípio. Amém. A palavra de Deus tem começo, tem meio e tem fim. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus do princípio, é Deus do fim. Ele é o alfa e é o ômega. Glória a Deus. Nós temos que proceder segundo a verdade. Eu lembrei aqui em Josué capítulo 24 e 15, irmãos, se você ler Josué capítulo 1, você vai ver que Josué, depois que morre Moisés, aí nós temos Josué com medo de assumir aquela situação. Deus chama Josué. E se você ler, sugiro a você que conhece já, mas leia de novo. E você vê que apesar de Josué ser preparado, ser capaz, ser habilitado, vivia à sombra de Moisés. Moisés morreu. Irmãos, todos morrem. Todos morrem. Não tenha medo de morrer. Os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, têm medo de morrer. E se você perguntar: pastor, você quer morrer? Eu não quero, irmão. Tem muita gente que quer ir para o céu, mas não quer morrer, não é? Não temos medo da morte, irmãos. A Bíblia diz que o crente salvo em Cristo Jesus passa da morte para a vida. Mas morreu Moisés, e aí Deus escolhe Josué. Irmãos, e Deus fala com Josué no capítulo 1, anima Josué: onde tu estiveres, estarei contigo, onde tu puseres a planta do teu pé. Olha, que maravilha! Aleluia! Deu aquela energizada em Josué, e Josué sai para fazer o trabalho. Vocês conhecem a palavra, sabem como é que é. Mas quando chega lá, irmãos, por volta do capítulo 24 de Josué, o que acontece? Aquele povo, o que está acontecendo muito nas igrejas hoje, o que tem de crente, que na verdade não é nem mais crente, só tem o rótulo de crente. E lá naquela multidão, havia uma multidão que não queria saber dos estatutos, das leis, praticamente haviam abandonado o Senhor Deus. E aí Josué, mas lembre-se, imagina, agora Josué, ele é um homem aceito, um líder aceito por todos, Deus é com ele, ele já tinha um nome, estava estabelecido, porque aí é que muita gente sai da direção de Deus. E de repente ele vê aquele povo que não queria saber nada de Deus, e ele se levanta no meio da congregação e toma uma atitude. Josué era um líder estabelecido, honrado por Deus e também creditado pelos homens, porém a fé de Josué lhe fez decidir por Deus e deixar que cada um decidisse a sua própria maneira, a sua própria forma. Eu, se fosse Josué, eu não queria perder esse posto. Agora que eu estou estabelecido, agora que eu sou importante, agora que todos me respeitam, agora que Deus me colocou. Irmãos, queridos, nós estamos hoje aqui, amanhã nenhum de nós sabemos aonde estaremos. Sabe onde nós precisamos estar? É na presença. Glória a Deus. Aleluia. Estamos disponíveis para o nosso Deus. Deus só trabalha na vida daqueles que estão disponíveis para serem trabalhados. Aleluia. Tem um monte de crente por aí que quando você toca muito bem, Deus abençoe, mas quando vê alguém cantar aí, gostei não. Alguém toca, mas não faz, sabe tanto, é tão capaz, mas não faz nada. Deus vai requerer de cada um desses. Amém. E aqueles que se dispõem para fazer. O que você tem? Lembra dessa palavra? O que você tem na mão?
Use aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que, olha só como a palavra é tão maravilhosa, né? A Bíblia diz que Davi usou 5 pedrinhas. Usou as 5? Uma só. Vocês lembram o que Sansão usou? Uma queixada. Para matar? Uma queixada de jumento. Quem está ligando aí para a queixada de jumento? É que Deus usa o que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele é Deus, Ele é Deus. Entenda que Ele é Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele faz como Ele quer. Aleluia. Moisés usou o que para abrir o mar vermelho? Uma vara. Qualquer um tem uma vara, mas nem todo mundo tem a graça de Deus na sua vida. Aleluia! Aí é que faz a diferença do justo. E a Bíblia diz, irmãos queridos, que Josué toma uma decisão. Sabe o que acontece, irmãos? A fé, ela nos dá a capacidade de decidir independente se vamos agradar ou se não vamos agradar. Posição terrena, me lembro, em setembro de 1996, eu trabalhei nessa refinaria aqui, fui gerente de recursos humanos. E muita gente ia na refinaria e me chamavam para eu autorizar a entrar. Isso é para a gente aprender. Dia 30 de setembro eu me desliguei da refinaria porque eu vim para a obra. Isso é uma coisa que um dia eu falo para vocês. A Bíblia diz que o justo viverá do quê, irmãos? Passado 10 dias eu fui lá para assinar um documento, cheguei na portaria, falei com o guarda lá, olha, chama o fulano de tal, diz que o Salinas está aqui e quer entrar. Ele já não era mais o chefe de setor, não era nada na refinaria. Passou. A vida é assim, irmãos. Deixei aquela vida lá de chefe de carteirinha para me tornar simplesmente um servo. Foi para isso que Deus chamou você para ser servo. Aleluia! Tem muita gente querendo ser tanta coisa. Jesus não passou de um servo sofredor. Jesus não passou de o bom pastor. Aleluia! E eu digo para vocês, não tem muita gente aí mais do que Jesus? É verdade. Irmão, nós precisamos ser servos simplesmente. Foi exatamente a decisão de Josué. Fé de decisão, fé independente dos outros, é a fé em ação. Ele decidiu diante do povo, não importa quem vocês vão servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aí tem muita lenha para queimar sobre eu e minha casa, mas não vou entrar por causa do tempo. Vamos caminhar. Se nós lembrarmos também de Daniel, em Daniel capítulo 3, versículo 16 a 18, nós vamos ver lá 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles chegam, vocês sabem a história, por isso que eu vou correr, eles estão diante daquela multidão e eles tocam uns instrumentos, o rei está ali, e se levanta uma grande, como é que é aquilo que eles fizeram? Para eles se ajoelharem? Uma estátua, todo mundo se ajoelha, e os 3 ficam de pé. Que loucura! É o rei que está aí, é uma lei do homem. Justos. Justo não está interessado com o seu próprio interesse, o interesse dele é de Deus. Aqueles 3 jovens sabiam que o Deus dele era o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E eles, foi-lhe dado uma segunda chance, e eles não se ajoelharam, mas responderam ao rei: rei, fica tu sabendo que o nosso Deus, aleluia, o Deus a quem nós servimos é poderoso para nos livrar da tua mão e da fornalha. Todavia, isso é fé, todavia, se o Senhor Deus não nos livrar, mesmo assim nós não nos vamos ajoelhar. É mole ser servo? Ou melhor, é mole ser justo? Não. Só aquele que conhece o seu Deus e sabe do seu poder, ele pode viver por fé, mesmo que tudo negue. Nós lemos no começo da palavra que aquele que é justo não vive pela vista. Correndo um pouquinho mais. Eu quero finalizar, vou finalizar aqui para o horário, para mim não ficar devendo a vocês. A fé, irmãos, olha o que
veio no meu coração ainda esses dias. A fé anda junto com a obediência a Deus e a sua palavra. Verdade. Ah, mas como eu posso ter fé? Você tem uma fórmula aí? Você tem uma fórmula aí? Não existe fórmula da fé. Eu recebi um Deus que Ele diz, o nosso Senhor Jesus Cristo diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Você é o meu servo, você está sob a minha proteção. Ou eu confio, ou eu não confio. Ou eu sou crente, ou não sou crente. Muitos são crentes, mas se você olhar, voltar no texto lá de Josué, você vai ver que ele disse assim, eu e minha casa seremos crentes da Assembleia de Deus, da Metodista, seremos crentes, a igreja aqui, Cristo reina. Cristo reina. Não, eu e minha casa o quê? Serviremos ao Senhor. O que você é? Simplesmente crente ou você é servo do Deus Altíssimo? É isso que faz a diferença. É por isso que você conhece um monte de crente aí que cumpre e não paga, que mente, que não cumpre os seus compromissos, que abandona a mulher, que abandona o marido, que abandona os filhos, que rouba, que bebe, que fuma, que se prostitui, que é dependente daquele pornografia. Um monte de crente. E eu vou dizer até para vocês que muitos líderes. Agora o servo não. Quem manda no servo é o seu Senhor. Glória a Deus. O servo e o seu Senhor andam acima. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A diferença é se você tem comunhão com Deus ou não. Se você não tem comunhão com Deus, se você não conhece a Deus, você não sabe nada. Não lê a palavra, não estuda. Não estou dizendo que você fica estudando a palavra 24 horas, é só olhar o Salmo 1 e você vai ver lá. Medita na palavra de dia e de noite, veja lá o que acontece. Vamos finalizar, vou até fechar aqui. Mas olha, o Salmo 1, alguém me ajuda aí para eu, o Salmo 1, versículo muito bom, para nós nos lembrarmos do nosso compromisso com Deus. Bem-aventurado o varão ou a varoa, bem-aventurado o homem ou a mulher, está escrito em quê? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem crente que vai se aconselhar com ímpio. Tem senhoras, com todo respeito, que vão lá fazer a unha e ficam pedindo conselho para mulheres que não conhecem a Deus. E vem para casa com a mensagem do inferno na sua cabeça. O que está escrito na palavra? Que não ouve o conselho do ímpio. Deixa essa tua mulher. Você é um homem. Rapaz, a mulher não merece você. Esse homem não merece você. Conselho do ímpio. Mas se você é servo do Senhor, você busca o conselho do Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Aleluia. Senhor, fala comigo. Cantamos aqui, fala comigo, fala Senhor, mas não abre o ouvido para ouvir o Senhor falar. Só canta. Não, desculpa, irmão. É verdade. Eu sou, se minha esposa estivesse aqui, já estava. Eu falo a verdade, irmãos. Não é com a intenção de magoar ninguém. Cante mesmo. Fala comigo, fala o Senhor, preste atenção, pare para ouvir Deus falar. Amém. Existem crentes que dizem, o culto hoje, ó, Deus não falou, Deus falou e não ouviu. Estava prestando atenção, sabe o que? Na bateria, no etc e tal. Não estava com o coração ligado no seu Deus. Ele é servo. O servo está aguardando. Aleluia. O servo está olhando para o seu Senhor. No primeiro toque, no primeiro movimento do seu Senhor, na primeira palavra. Você já entendi, Senhor. Aleluia, eu já entendi. Ele é servo. Ele é justo. Porque servo é Deus que poderoso. Quando você tem fé para contribuir. Não pensa que eu vou pedir dinheiro aqui não. Eu sou crente, mas eu vivo por vista. Estou vendo o pastor, eu calmo, pastor. Ou falando, irmão,
os seus dízimos e as suas ofertas não são para pastor. Ainda bem que eu só conversei com você agora. É verdade. E se você pensa que o pastor não tem mesmo, se você não tem fé para tanto, mas quando você olha para o seu Senhor e sabe que o sapatinho que você tem, Ele providenciou para você. Glória a Deus. O carro que você tem, a casa que você tem, a escovinha de dente que você tem, qualquer coisinha, imagina qualquer coisinha assim que você tem, o Senhor te deu. Você não deve a ninguém, deve ao Senhor. O Senhor colocou alguém na tua frente que te abençoou, foi o Senhor que colocou. Não, eu não vou tomar minha decisão aqui, porque se o prefeito, se o deputado, imaginem vocês, irmãos, se Josué ficasse preocupado com isso. Mas Josué estava confiado naquele Deus que falou com ele lá no primeiro livro. Anima-te, Josué, tem bom ânimo, Josué, eu te faço as promessas, Josué. Irmãos, Deus fez promessa para você aqui. Deus fez promessa. Você esqueceu, mas eu quero dizer para você, Deus não esquece as suas promessas. Sabe que a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Você queria saber o que é impossível para Deus? Está aí, é impossível que Deus minta. Querido irmão e irmã que está aqui nesta noite, se Deus falou com você há 10 anos atrás e até agora não se cumpriu, não precisa correr atrás de ninguém para ouvir outra palavra. O que Deus falou há 10 anos atrás continua de pé. Sabe por quê? Ele é Deus. Ele é Deus, Ele não é homem que muda de acordo com as situações, com o tempo. Ele não muda, nele não há sombra de variação. E talvez você esteja no seu coração, esse irmão está falando assim. Se eu contasse para você, para encerrar, que em abril deste ano eu fui aos Estados Unidos, no dia 26, eu fui para lá, para tocar as minhas coisas lá. Em abril o médico me faz os exames e diz, olha, você está com câncer na próstata. Você pensou, fiquei alegre, irmão, fiquei feliz, mentiroso, fiquei preocupado, mas eu sei em quem tenho crido. Meu filho Calçador estava comigo, ficou preocupado, saímos do consultório, primeira coisa ligou para a mãe aqui, antes de eu ligar. E mãe, pai, eu tinha um compromisso, irmãos, numa reunião com pastores, e eu fui. Falei para ele, você, ela estava aqui no Brasil, tinha chegado uma semana, prepara a sua mala que você volta. O próprio médico falou, cadê a sua esposa? Ele disse que tinha voltado para cuidar da minha sogra. Simples, irmão, vamos fazer simples. Que Deus é simples. Amém. Quem falou para você que Deus é complicado mentiu. Quem falou para você que tem que fazer isso, aquilo outro mentiu. Você precisa crer, precisa colocar a sua vida na mão do Senhor. Paulo apóstolo diz, quer morramos, quer vivamos, somos de Cristo. Aleluia! Isso tem que estar na minha vida. Por quê, irmãos? Porque o justo viverá por fé. Amém. E se ele retroceder, diz a palavra, o Senhor Deus diz, o meu coração não terá prazer nele. Aleluia. Você não vive por vista. Sei que aquilo que nós vemos nos impressiona. Sei que nós somos tentados todos os dias a ver. Eu quero ver para crer. Mas aqueles que são certos, eles confiam no poder do seu Deus. Obrigado. Fiz uma cirurgia no dia 4 de junho. Estou com um cabelo doente. Pedi para tirar a próstata. Fiz uma cirurgia, tirou. Vamos aí, irmãos. Emagreci 5 quilos, já estou barrigudinho, fazendo o que a nossa mãe era. Como é que eu digo? A minha mãe era estilo bujãozinho. Eu puxei pela minha mãe. Tem gente que não quer parecer com o pai e com a mãe. Não pode parecer com o leiteiro, com o bananeiro. É com o pai e com a mãe que você vai parecer. Esse é um tema que dá muita conversa. Fique feliz. Lembre-se, você é de Cristo. Você é servo do Senhor. Que pena que eu poderia falar um pouco mais, mas eu vou cortar aqui. Finalizando, eu e você, onde estamos com a nossa fé? Naquilo que vemos? Focando e esperando somente nessa vida e no material, o que as igrejas estão pregando hoje, né? Opa, você vem para Jesus. Eu me lembro, Samuel, no tempo que nós éramos meninos,
E entendíamos pouco, éramos crianças na igreja, fomos criados na igreja. E eu me lembrava do irmão que dizia assim: dá um pássaro, eu entendia assim, dá um pássaro para Jesus, e ele te dará 2 para ti. Dá a impressão que ele dava 2 passarinhos, você dava 2 peixes para ti, para ele. Então, as pessoas entendem: eu vou dar para Jesus 100, Jesus vai me devolver 1000. Irmão, dá a tua vida para Jesus. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Navega na direção do teu Deus, confia no Senhor diante das circunstâncias, crê e descansa na providência do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Hoje é um bom dia, é um bom momento para nós renovarmos o nosso compromisso de fé com o nosso Deus, porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11 e no versículo 6. Mas nesse versículo diz assim: aquele que se aproxima de Deus, o que tem que fazer, irmãos? Saber que Ele é galardoador, que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Tem uma chave: creia. Aquele que se aproxima de Deus, creia. Creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daquele que o buscam. E você? Não, responda para mim. Eu não quero a resposta de você. Sabe o que Deus quer de você? Atitude. Não se ajoelhe diante de homens. Não se ajoelhe diante de magos. Quando eu falo se ajoelhe diante de homens, porque o homem é importante. Importante na nossa vida é Deus. Quem faz você prosperar é o Senhor. Quem abre porta para você é o Senhor. Quem dá vida para você é o Senhor. Tudo que nós temos de bom veio do Senhor. Também, como homens mortais que somos, ficamos doentes, ficamos tristes, ficamos abatidos, assim como Josué ficou no princípio desolado, mas o Senhor estava ali. E ele dá aquela caminhada e no final ele demonstra o quanto ele cria no Senhor, independente que os homens estivessem com ele ou não. Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe, filhos, etc., por causa do meu amor, não é abandonar a família, não. Tem gente que vem para a igreja, porque meu marido, às vezes o marido não faz nem questão. Ele fez uma cara assim, não, aleluia. Cuide bem do seu marido, faça o melhor que você puder fazer para ele, mas não deixe o Senhor. Glória a Deus. Cuide bem da sua esposa, faça o melhor que você puder por ela, mas não deixe o Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33 e 34. O casado cuida das coisas do mundo em como agradar a sua mulher. E a mulher cuida das coisas do mundo em como agradar ao seu marido. Apenas uma palhinha para você sair daqui hoje animado, revigorado, com a sua fé em cima. Vamos ficar de pé, me permite, pastor. Fica à vontade. Vamos ficar de pé, irmãos. Passei, queimei ali uns minutinhos, me perdoe. Fica à vontade, deixa Deus te usar. E feche os seus olhos agora. Glória a Deus, obrigado. E pense no que é que a palavra tocou o seu coração nesta noite. O que é que impactou o seu coração? Em que ponto da palavra você se pegou falho? Não tema pela sua falha. É hoje, é agora que você vai acertar com o seu Deus. E diga a Ele: Senhor, eu te amo. Eu te adoro, tu és o meu Deus. Eu quero te servir a partir de hoje com fé, confiar em ti, descansar na tua providência, descansar no teu cuidado, mesmo que tudo falhe em minha volta. Eu quero estar na tua presença. Assim como diz o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansar. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa morar, mudar-se para lá. Não significa ir no esconderijo um dia ou outro, mas a Bíblia diz: aquele que habita, aquele que mora. Faça um compromisso com o Senhor.
Se comprometa com Deus, não é com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pastor, é com Deus hoje. Seu negócio é com Deus. Fé vem de Deus, fé vem pelo ouvir a palavra. Você que chegou aqui desanimado, Deus é poderoso para fazer, diz a sua palavra, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos orar agora. Pai querido, a tua igreja está diante da tua presença. Oh meu Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos, Senhor, que nós lembramos hoje como tu és cuidadoso para conosco. Nós nos lembramos das tuas promessas, Senhor. Tu fizestes promessas para cada um de nós. Não foi a profecia que trouxe a promessa está escrito na tua palavra: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Está escrito na tua palavra que Ele não deixará o nosso pé vacilar. Está escrito na tua palavra, Senhor, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Senhor, aí estão as promessas, Senhor. Cumpra as promessas na vida dos teus filhos. Abençoa, Senhor, as famílias que estão aqui representadas pelo marido, pela esposa ou pelos filhos que estão aqui e que os seus pais não estão. Senhor, desperta esses pais para que eles possam enxergar a alegria e o privilégio de ter um filho crente, uma filha crente, servindo e amando a Ti. Amado Deus, abençoa as nossas famílias, abençoa os teus filhos, Senhor, que esta fé maravilhosa, que não vem pela vista, mas vem pelo conhecer e obediência à tua palavra e te servir, seja acrescentada na nossa vida nesta noite. Abençoa, Deus querido, o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu servo que está à frente deste trabalho, ele, sua esposa e a sua família. Senhor, tu bem sabes a necessidade que a tua igreja tem, mas, Senhor, a tua igreja tem promessa a tua igreja, o teu povo tem promessa, e tu és fiel, Senhor, e nenhuma das tuas promessas cairão por terra, porque tu mesmo é aquele que garante a tua promessa. Ó Deus eterno, nos ouve e nos atende, pois a Ti nós oramos, ó Deus, em o nome doce e precioso de Jesus. Amém. Se você puder apertar a mão do seu irmão e dizer: eu te abençoo, em nome de Jesus.